Amém. A graça e a paz, meus irmãos. Que bom que nós podemos estar aqui juntos hoje, reunidos, louvando o nosso Deus. E eu quero convidá-los para abrir suas Bíblias. Hoje nós não temos a transmissão na tela por um problema técnico, mas você tem aí sua Bíblia. Se não tiver a Bíblia, você tem seu celular e você pode acompanhar a leitura. Na primeira carta que o apóstolo Pedro escreve, no capítulo 1, a partir do versículo 1. Primeira epístola de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 1. E diz assim a palavra de Deus: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Sófocles foi um dramaturgo grego que viveu ou nasceu em 406 a.C. Ele foi um dos mais importantes escritores de tragédia ao lado de Ésquilo e Eurípides. E ele disse, uma das suas falas, ele disse: não nascer é inquestionavelmente a maior felicidade. A segunda maior felicidade é tão logo nascer, retornar ao lugar de onde veio. Nada inspirativa uma frase dessa. Mas nós temos outra muito comum. A esperança é a última que morre. Não se sabe quem disse isso pela primeira vez. É uma tentativa de lembrar que a esperança é um valor que não deve ser abandonado, mesmo quando as coisas parecem difíceis. A esperança nos incentiva a manter a fé e a perseverança mesmo em momentos de crise. Mas alguém acrescentou a essa frase, no final, mas morre. Quando alguém diz a esperança é a última que morre, ou não se preocupe, a esperança é a última que morre. Eu confesso que eu não vejo essa frase como uma frase motivadora. Por quê? Porque alguém pode dizer, mas morre. Ou não há nada ruim que não possa piorar. Ela emenda nessas
nessa questão. Bom, algum tempo atrás, pastor Martos, dando as temáticas dos nossos cultos, na quarta-feira, eu gostei dessa, que ele mandou para mim, fortalecidos na esperança. Então, o tema da nossa mensagem é fortalecidos na esperança. Confesso que não é um tema nada difícil de pregar. Falar de esperança, na Bíblia, a Bíblia é um livro que fala muito sobre esperança. Nós encontramos palavras de esperança, eu creio que quase em todos os livros da Bíblia. A esperança que a Bíblia nos apresenta não é um simples otimismo, que tem muitas pessoas que confundem uma pessoa esperançosa com uma pessoa otimista, embora ser esperançoso é ser otimista, nem sempre ser otimista significa ser esperançoso, porque o otimismo, ele oscila. Eu confesso para vocês que às vezes eu estou muito otimista e às vezes eu não estou tão otimista assim, e às vezes eu não tenho otimismo nenhum. Mas isso não mexe com a minha esperança. É diferente. Ela é fundamental para a fé, pois sem esperança a fé não tem ponto de referência. A esperança é um elemento crucial na vida cristã, oferecendo conforto, força, motivação para enfrentar as dificuldades. O dicionário, ele diz que esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança é uma coisa boa. Fé de uma vida melhor. Esperança também tem a ver com a expectativa, com a espera, com o aguardo. Mas eu confesso que a palavra de Deus tem-nos palavras de esperança, e eu selecionei aqui alguns versículos, não será nesses versículos que eu vou pregar, mas ele reforça a questão da esperança. O apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 5, versículo 5, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Hebreus, capítulo 10, versículo 23, o escritor, ele diz: tenhamos firmeza no nosso coração, não nos movemos da esperança que professamos, ou não saiamos da esperança que professamos, porque aquele que prometeu é fiel. Depende de quem falou, né? Deus. Se Deus falou, irmãos, temos, né? E isso que o autor fala, não nos movamos, não saiamos da esperança que professamos, porque aquele que prometeu é fiel. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo, naquela palavra de conforto para os irmãos que perderam seus entes queridos, e nós usamos esse termo, esse texto hoje, quando lemos, e é muito comum esse texto ser lido num momento de culto de gratidão por uma pessoa que partiu, pela vida de quem partiu. Olha, irmãos, eu não gosto do termo culto fúnebre. Eu não sei onde que inventaram esse negócio de culto fúnebre. Eu não quero saber de culto fúnebre. Eu não quero ir em culto fúnebre. Eu quero ir porque se é culto, eu acho que a palavra culto é lugar de adoração a Deus. E fúnebre tem a ver com morte, com funeral, e que é verdade, é um funeral. Mas do crente é um momento de louvor, é culto de louvor e gratidão a Deus. E o apóstolo Paulo, ele diz: não queremos, irmãos, que vocês não saibam
sobre os que dormem, para que não fiquem entristecidos como aqueles que não têm esperança. Então, num culto de gratidão pela vida de alguém que partiu, nós temos esperança. É momento de nós reafirmarmos a nossa esperança, a nossa confiança em Deus. O apóstolo Paulo, ainda em Romanos 15, 13, ele diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz aos que creem nele, para que vocês transbordem de esperança pela força do Espírito Santo. E o último versículo, pelo menos dos selecionados por mim, está no Salmo 33, versículo 22. Olha o que o salmista diz: a nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração, porque nós confiamos no seu santo nome. Irmãos, a questão é onde o nosso barco está atracado, aonde nós amarramos a nossa corda, em quem nós confiamos, aonde nós estamos fundamentados. Se o barco não está no porto ele é amarrado. Se ele quiser ficar parado, ele vai ter que jogar âncora, e a âncora vai fincar em algum lugar no piso, no fundo do mar ou do rio, e aquilo vai prender o barco. Então, nossa âncora, e acho que é o autor da carta aos Hebreus que fala que a nossa fé é a nossa âncora, quer dizer, aonde estamos ancorados. O apóstolo Paulo também descreve o mundo sem Cristo como um mundo sem esperança. Efésios 2,12, ele diz: naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Que descrição terrível, que palavra muito assertiva sobre o estado daqueles que não têm Jesus Cristo. Estão sem esperança no mundo. Podem ser pessoas otimistas, e hoje nós temos os coaches. Os coaches, eles não dão esperança, eles dão otimismo. Pílulas de otimismo. Alguns sabem dar essas pílulas com melhor eficácia, e a durabilidade acho que é um pouquinho maior, um pouco mais de horas ou de dias, e depois a pessoa diz: eu não estou mais otimista, ainda paguei para assistir aquele camarada ou aquela pessoa falando, e no momento elas criam toda aquela performance, usa neurolinguística, e as pessoas ficam animadas, e usa música, e para provocar aquele ambiente, e as pessoas saem otimistas. Aliás, há muitos cultos evangélicos que fazem isso. As pessoas, elas não saem com esperança, elas saem com otimismo, porque é uma mensagem otimista. Um amigo meu, aliás, ele é membro aqui da igreja, e ele procurou o seu pastor da igreja que ele frequentava. Ele e um outro irmão disse assim: pastor, nós já estamos aqui há um bom tempo e a gente nota que nunca se prega aqui na igreja sobre o pecado. O pastor disse assim: meu irmão, as pessoas passam a semana toda em grande luta, em problemas, e vão para a igreja no domingo ouvir uma mensagem sobre o pecado? Até logo, pastor. Até logo. Pastor Celso disse algo no momento de intercessão que muitos de nós, não foi o meu caso hoje, eu não tive um dia estressante. Meu dia foi tranquilo, foi um dia bacana.
nem todos os dias são assim. Eu não sei como é que foi o seu dia, mas às vezes nós chegamos à igreja depois de um dia de estresse. Ou nós vamos para o culto no domingo, nós vamos com a carga, com peso de preocupação, de enfermidade, de preocupações diversas. E alguém acha que você vai à igreja, e é lógico, nós queremos ouvir a palavra de Deus, e há formas de ser pregado, mas, irmãos, o fato de que nós temos muita carga não significa que nós não vamos pregar um tema que é bíblico sobre o pecado. Aliás, às vezes Jesus disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados. Agora, esse sobrecarregado muitas vezes pode ser pecado, ou pode ser de preocupações diversas, mas mesmo falando sobre o pecado, a Bíblia fala sobre esperança, porque nós temos um Deus que perdoa, nós temos um Deus que transforma, e às vezes nós não estamos sofrendo por causa dos nossos pecados, mas nós estamos sofrendo por causa dos pecados dos outros, que nos apertam. Mas a palavra de Deus sempre tem uma palavra de esperança. O cristianismo é a religião da esperança. Não é uma religião com esperança, é da esperança. Não caminhamos para um futuro desconhecido, nós marchamos para uma glória eterna. A regeneração ou a transformação que Deus nos fez, nós fomos regenerados em Cristo, nós fomos feitos em Cristo nova criatura, e a Bíblia chama isso de regeneração, nos leva a uma viva esperança. Somos regenerados para uma qualidade superlativa de vida. Jesus disse: eu tenho vida e meia vida. Eu tenho vida e um pouco de vida. Ele disse: eu tenho vida e vida com abundância. Essa vida em Cristo. E o apóstolo Pedro, no versículo 23 do primeiro capítulo, você mantém a sua Bíblia aberta, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Irmãos, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz esperança. Novamente, eu vou bater nessa tecla. A palavra de Deus, ela não nos traz otimismo. Há muita literatura otimista. Eu não sou contra, tem coisas legais a gente ver, coisas que são boas, coisas que são até úteis, que nos ajudam. Mas a palavra de Deus, ela nos transforma. Os livros, essas coisas todas, elas nos informam. Mas a palavra de Deus, ela nos transforma. Por quê? Uma esperança viva. 3 coisas sobre a esperança. Primeiro, nossa esperança é uma esperança fundamentada. Ela tem fundamento. E o nosso fundamento é Cristo ressuscitou. Aleluia! Passamos agora pelo período da Páscoa, a celebração da Páscoa, e naquele domingo glorioso, Cristo ressuscitou. Inegável. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 17, ele diz o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Nesse sentido, é vã a nossa esperança. E ainda permaneceis nos vossos pecados. A ressurreição foi um fato que os religiosos que mataram Jesus, eles não conseguiram esconder. Eles tentaram, subornaram os guardas que disseram que houve um terremoto, a pedra rolou, Jesus ressuscitou. Eles disseram: irmãos, os religiosos foram os primeiros a saberem que Cristo ressuscitou. Aliás, eles temiam que isso acontecesse.
Eles tinham mais fé do que os discípulos, né? Os religiosos. Vai que... Então, eles pediram uma escolta de soldados e eles ficaram lá montando guarda no sepulcro. Mas na madrugada do domingo, um terremoto veio, abriu a sepultura, a pedra rolou e Jesus ressuscitou. E eles fugiram com medo e eles foram informar o fato aos religiosos. E eles subornaram, eles deram dinheiro para que eles falassem que alguém tinha roubado o corpo de Jesus e eles esconderam lá aquilo, mas eles não negaram, eles não podiam negar. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 3-8, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez mais por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos e por derradeiro. Por último de todos, me apareceu também a mim como um nascido fora de tempo. Não teve como questionar a ressurreição de Cristo. A nossa esperança, irmãos, ela está muito bem fundamentada. A palavra de Deus é o nosso fundamento, é aquilo que nós estamos, nós temos essa convicção, porque a nossa esperança está fundamentada. Segundo, a nossa esperança, ela está guardada nos céus. Eu gosto muito dessa expressão, guardados nos céus. O apóstolo Pedro, ele diz, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para vós. Um tesouro. Um tesouro. A nossa esperança é um tesouro maravilhoso. E aonde está a nossa esperança? Jesus, no Sermão do Monte, ele preparou os seus discípulos sobre algo muito maior e melhor. Ele falou sobre um tesouro aonde? No céu. Um tesouro no céu. E Jesus, então, ele diz lá em Mateus 6, 19-21, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Hoje nós temos, e já tem há muito tempo, os caçadores de tesouro. E alguns conseguiram, acharam mapas do tesouro, acharam indícios de que um barco com muitos tesouros foi afundado em determinado lugar, e eles foram lá, acharam e acham, e continuam achando tesouros. Embora aqueles que encontram tesouros, eles possam ficar ricos, vamos pensar em quem perdeu o tesouro, ficou pobre. Para alguém achar, alguém teve que perder. Então, se eu tenho algo que eu posso perder, é preocupante. A gente vê hoje, ou já vimos muito a história dos bilionários, dos bilhardários, ou daqueles que têm muito dinheiro, até aqueles que não têm muito dinheiro, mas que dão tanto valor a alguma coisa, algo, e aquilo perde. Aquilo se perde. Jesus disse, então, aonde que nós devemos ajuntar o nosso tesouro? Aonde nós estamos acumulando o nosso tesouro? É onde nós acumulamos a nossa esperança. A Bíblia não condena absolutamente o ter, ela condena o acumular. Aquilo que a pessoa tem e não sabe o que fazer. De vez em quando eu vejo documentários, eu gosto muito de ver
restauração. Eu gosto muito de filmes ou vídeos que falam sobre restauração, restauração de arte, restauração de peças. Eu vejo, às vezes, alguma peça encontrada tremendamente enferrujada e alguém olha para aquilo e descobre, de repente, leva para a sua oficina, desmonta e usa todos aqueles recursos para tirar aquela crosta de ferrugem e, de repente, algo maravilhoso acontece. E, às vezes, são máquinas e ele coloca a máquina para funcionar de novo. Aquela obra está restaurada. Eu gosto porque Deus faz isso. Deus restaura. Porque nós somos de um valor, o ser humano é de um valor tremendo. Deus, ele é perito em restaurar. O maior tesouro para Deus somos nós. Somos nós. E o maior tesouro para nós deve ser quem? Deus. A nossa esperança em Deus. Nosso país passou por aquela experiência terrível, quando o presidente Collor, na época, sequestrou, ele confiscou, numa atitude deslocada para conter a inflação, tomar toda a poupança do país e congelar o preço. E foi uma desgraça aquilo, em todos os sentidos. Não foi um plano que funcionou, mas muitas pessoas tiraram suas vidas, porque elas perderam tudo o que elas tinham. Não que as pessoas necessariamente estavam confiando apenas naquilo, mas nós devemos ser previdentes, nós devemos ter uma previdência, porque nós vamos um dia não podemos mais trabalhar e nós teremos que ter o nosso sustento garantido. O apóstolo Paulo tinha certeza e descansava nessa esperança. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele diz: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E eu estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito. Algumas traduções falam depósito, outras tesouro, até aquele dia. Ou seja, você sabe que a sua confiança, a sua esperança está guardada no Senhor. É por isso que Paulo diz: eu não quero que vocês sejam como aqueles que não têm esperança, porque nós somos um povo de calendário perpétuo. Amém? Essa frase não é minha, é do pastor Jorge de Barros. Somos um povo de calendário perpétuo. Terceiro e último, a nossa esperança, irmãos, ela suporta provações. Que confiança é essa que no primeiro problema desaparece, abandona? Quantos que abandonam a fé? Por causa das provações. Mas as provações são necessárias. Vamos ver. O apóstolo diz a partir do versículo 5, eu vou ler novamente, versículo 5 a 8, a 9, na verdade, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, olha essa expressão, agora ainda importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Olha o que que Pedro está dizendo, que é necessário passarmos por várias provações. Ô Pedro, você não podia maneirar, não? Não podia pular essa parte? Não, irmãos. Está incluído aqui, faz parte do programa, faz parte do currículo, faz parte da ementa. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, quer dizer, o ouro que perece, mas é provado pelo fogo, se ache
a prova da vossa fé, que vale mais do que o ouro, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Isso é esperança. Nós não vemos. E nem sentimos, né? Tem muita gente que tem a fé baseada no sentir. Aí eu estou sentindo. Eu estou sentindo. Irmãos, sentir é um negócio que você pode sentir ou não sentir. Mas nós temos, a Bíblia não nos manda sentir nada, nos manda saber. O apóstolo Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. E o versículo 9, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. As provações, elas são pedagógicas. Ainda que agora importa, sendo necessário, Pedro diz, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Irmãos, a palavra de Deus é linda, é maravilhosa. E ela não passa assim um verniz. Ela não tenta ser otimista. Ela é realista. Ela é realista. Pedro está dizendo que agora importa, ou seja, é necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Eu não disse no início para quem que Pedro escreveu essa carta. Ele escreveu essa carta para cristãos fugitivos. A maior parte deles estava sob perseguição. Eram pessoas que tinham perdido seus bens, vários deles tinham perdido sua família por causa da perseguição do Evangelho, ou por causa do Evangelho. Eles eram forasteiros, eles eram pessoas que estavam longe da sua pátria, foragidos. Irmãos, que palavra eles deviam receber? Palavras de otimismo, palavras de motivação. Mas Pedro lhes manda uma palavra de esperança. De esperança. E ele diz que essas provações pelas quais eles estavam passando, e as provações que nós passamos, elas são pedagógicas. Ele diz que elas são variadas, são muitas. Há muita espécie de provação. Irmãos, todos nós passamos por provações, todos nós. Enquanto o pastor Celso orava no momento de intercessão, pedindo que nós nos abraçássemos, eu gosto desse abraço. Ninguém me abraçar, eu abraço a mim mesmo. Olha que coisa linda, você pode até apertar assim, né? Deus me abraça, Deus está me abraçando, Deus me ama. Deus me ama, Ele me sustenta, Ele cuida de mim. Enquanto eu orava, dizendo, Deus, eu estava tentando, eu não estou hoje, nesse momento, passando por uma grande provação. Não estou, mas eu já passei e vou passar. Eu posso não estar passando agora. Aí eu disse, Deus, irmãos meus, nesse momento, estão passando por provações grandes. Estão sofrendo com enfermidades, estão passando por problema na família, problema conjugal, problema no trabalho, desemprego, e tantas coisas. Senhor, tem misericórdia dos meus irmãos que estão passando por provações. Que o Senhor os ajude. Elas são variadas, elas são dolorosas. Pedro diz que estejais por um pouco contristados. Alguns dizem que receberam essa carta dizendo, Pedro, não é pouco não, Pedro, é muito. Mas, olha, ele estava colocando aquelas provações na perspectiva de Deus. Olhe o que você está passando. Quando ele diz, estejais por um pouco contristados. Elas são passageiras. Estejais um pouco. Mas elas são proveitosas. Por quê? Ele diz, para que a prova da vossa fé, no versículo 7, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se acha em louvor
e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Warren Wilberside, ele diz, Deus tem numa mão ele tem um relógio e na outra ele tem um termostato. Pensou? Deus tem um relógio, o tempo está na mão de Deus. O tempo da nossa aprovação está na mão de Deus. Deus controla isso. A gente pensa que Deus perdeu o controle, não é? E depois, na outra mão, ele diz que Deus tem um termostato, ou seja, ele sabe até onde a gente suporta. Eu conheço pessoas, e conheci pessoas, que eu olhei para a situação delas e as acompanhei e disse, Deus, eu não sei se eu teria tanta graça, tanta confiança e tanta esperança se eu estivesse passando o que ela está passando. Mas Deus já me respondeu, eu sou tanto Deus dela como eu sou o seu. Algumas pessoas, eu e a minha esposa, nós usamos uma frase, uma palavra de Philip Yancey, alma sobrevivente. Pessoas que passam por situações de angústia e pessoas de provações tão grandes, mas elas passam, elas suportam, e elas exalam graça, elas não murmuram, elas não reclamam, elas não blasfemam, elas não abandonam a fé. Você já foi visitar alguém numa situação tão difícil, você saiu de lá abençoado, você saiu de lá esperançoso, Irmãos, essa é a graça, essa é a palavra que Pedro está dizendo para os irmãos. Essa epístola, ela trouxe ânimo, ela trouxe conforto, ela trouxe esperança, ela renovou a esperança da igreja naqueles dias. E se Deus permitiu pelo Espírito Santo que ela chegasse até nós, é para que o mesmo efeito que ela causou no coração e na mente daqueles irmãos, causasse no seu e no meu, no nosso coração. Há um hino muito lindo no nosso inário. Tem no nosso inário, eu não vou cantar, eu não sou tão bom como o pastor Cláudio, nem ousado como o Matusalém, mas esse hino é muito lindo, e preste atenção, eu queria que estivesse na tela, mas infelizmente não temos, mas é o hino 344 do nosso inário, Louvor e Adoração, e o título desse hino é Firmeza, e durante a minha meditação nesse texto para pregar, esse hino veio muito forte, a minha lembrança, e ele diz, em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício redentor, no sangue do meu Salvador. E o coro diz, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A segunda estrofe, se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe a suportar, sempre hei de nele confiar. A terceira estrofe, teu juramento é muito leal, abriga-me no temporal, ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Esperança fortalecida, fortalecidos na esperança. E eu quero encerrar com o versículo que Paulo, a citação de Paulo em Romanos 15, 13. Ele diz assim, vamos colocar em pé, e vai ser a nossa oração, encerrando o nosso culto. Ele diz assim, ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança
pelo poder do Espírito Santo. Pai amado, nós queremos louvar o teu nome. O Senhor é o Deus da esperança. Ó Deus, é uma esperança que não confunde. É uma esperança que não acaba. É uma esperança que se renova. Em meio a lutas, a dificuldades. Ó Deus, muitas vezes o nosso riso, ó Deus, ou o nosso otimismo, ele desaparece, mas não desaparece a nossa esperança. Ó Deus, quando nós somos alertados pela Tua palavra, quando somos relembrados, como hoje à noite fizemos, nós relembramos a Tua palavra. Tua palavra que diz que nós temos esperança, podemos colocar a nossa confiança no Senhor. É um tesouro que está guardado para nós, que não tem ferrugem, que não vai estragar nunca. É a esperança que nos vai levar até o último suspiro da nossa vida. Não importa o que passemos. É verdade, Pai, que nós sempre oramos que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos guarde, ó Deus, do mal. Mas muitas vezes o Senhor vai nos guardar no mal. O Senhor vai nos guardar na provação. O Senhor vai nos guardar na tribulação. Pai, porque nós temos uma esperança, porque a nossa vida está no Senhor. Eu oro, Deus, que a Tua bênção, a Tua graça esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Ó Deus, que a bênção, ó Deus, do Senhor se renove, ó Deus, essa esperança se renove na nossa mente e no nosso coração. Leva-nos, ó Deus, na Tua paz, nos dê uma noite, ó Deus, de sono tranquilo, sono renovador. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações do doce Espírito Santo seja com toda a igreja, com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos.